Algo estranho aconteceu comigo naquela estrada. E até hoje, quando tento contar, as pessoas dizem que foi só cansaço. Que minha mente pregou uma peça. Que dirigir tarde demais faz a gente imaginar coisas. Mas eu sei o que vi. E sei que aquilo não era possível. Eu estava voltando para casa de carro. Era tarde, quase meia-noite. Daquelas horas em que a estrada parece maior do que realmente é. Era uma estrada longa, isolada, cortando o nada. Sem casas. Sem postes. Sem luz alguma além do farol refletindo nas faixas brancas do asfalto. O tipo de estrada que engole o som. Que faz o mundo parecer distante. Eu conhecia aquele caminho. Já tinha feito dezenas de vezes. Sempre igual. Sempre previsível. As mesmas curvas suaves. Os mesmos trechos retos demais. O mesmo trecho onde o sinal do celular caía, e depois voltava. Nada fora do normal. O rádio tocava baixo, quase como um ruído de fundo. Não era exatamente música, mas uma companhia para não dirigir em silêncio. O celular estava no painel, com o GPS ligado. A tela mostrava a linha azul seguindo em frente. Sem desvios. Sem alertas. A viagem parecia comum. Normal demais. Nenhuma sensação estranha. Nenhum medo. Nenhum pressentimento. Só eu. O volante sob minhas mãos. E o som constante dos pneus cortando o asfalto. De vez em quando, meus olhos eram atraídos para o acostamento. Não por algo específico, mas pela sensação estranha de que o escuro ali fora era denso demais. Como se a escuridão não estivesse apenas vazia, mas observando. Eu balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Cansaço. Só isso. Dirigir à noite sempre faz a imaginação trabalhar. Ajustei o retrovisor. Olhei para trás. Nada. Só a estrada desaparecendo no escuro. Segui em frente. Naquele momento, se alguém me dissesse que algo estava errado, que aquela estrada não era exatamente a mesma, que eu devia ter parado o carro, eu teria rido. Porque, naquele instante, tudo parecia perfeitamente normal. E foi exatamente isso que me deixou indefeso. Depois de um tempo dirigindo, notei a primeira coisa estranha. O GPS mostrava que eu já deveria ter passado por uma entrada. A linha azul seguia em frente. Mas o mapa insistia que eu estava atrasado. Olhei para os lados, procurando qualquer sinal de saída. Nada. Só a estrada, sempre igual. Continuei dirigindo. Talvez o mapa estivesse desatualizado. Talvez o sinal estivesse fraco. Alguns minutos depois, algo refletiu no farol. Uma placa. Próxima saída, 2 quilômetros. Soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Era isso. Só um pequeno atraso. Segui em frente. O problema foi que o tempo passou. E a saída nunca veio. Em vez disso, 10 minutos depois, a mesma placa surgiu de novo. No mesmo ponto da curva. Iluminada do mesmo jeito. Com a mesma tinta descascada no canto inferior. Próxima saída, 2 quilômetros. Meu estômago se contraiu. Reduzi a velocidade, tentando entender. Talvez houvesse duas placas iguais. Talvez eu tivesse passado rápido demais antes. Mas algo não encaixava. Era o mesmo poste torto. Com o mesmo reflexo metálico arranhado. Até o mato ao redor era idêntico. Senti um arrepio subir pela nuca. Pensei que estivesse confundindo as coisas. Cansaço. Viagem longa. Noite demais na estrada. Continuei. Só que a estrada começou a parecer errada. As curvas se repetiam de um jeito quase perfeito. A mesma inclinação. O mesmo ponto onde o farol iluminava as árvores tortas à direita. Os mesmos galhos secos avançando um pouco demais em direção ao asfalto. Até uma mancha escura no chão. Uma marca irregular, como se algo tivesse sido arrastado ali. Eu tinha certeza absoluta de já ter passado por ela. Mais de uma vez. O rádio começou a falhar. A música travava por um segundo. Voltava. Travava de novo. Sempre no mesmo trecho. Sempre na mesma palavra. Como se o som estivesse preso num ponto que não conseguia ultrapassar. Tentei trocar de estação. Só chiado. O visor do rádio piscou. Apagou. Depois voltou, sozinho. Foi aí que olhei para o painel. O relógio marcava 0h42. Franzi a testa. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de estar dirigindo há muito mais tempo. Esperei. 1 minuto. 2. O número não mudou. 0h42. Senti um frio estranho no peito.
Foi então que algo se moveu à margem da estrada. Não atravessou. Não saiu completamente do escuro. Apenas, se moveu. Uma silhueta alta demais. Comprida demais. Como se estivesse curvada, observando. Pisquei, o coração disparado. Quando olhei de novo, não havia nada. Engoli seco. Minhas mãos apertaram o volante com força demais. Olhei pro GPS. A seta ainda apontava para frente. A estrada ainda parecia levar a algum lugar. Mas pela primeira vez, tive a sensação clara de que não importava o quanto eu dirigisse. Aquela estrada não estava tentando me levar embora. Ela estava tentando me manter ali. Eu comecei a suar. Não de calor, mas daquela sensação ruim de quando a mente entende algo que o corpo ainda não aceita. Era como se eu estivesse preso dentro de um erro. Como se a estrada tivesse dobrado sobre si mesma. E eu estivesse no ponto exato onde ela nunca termina. Dirigi mais alguns minutos, esperando ver qualquer coisa diferente. Uma curva nova. Uma placa quebrada. Qualquer detalhe fora do padrão. Nada. A mesma faixa branca. O mesmo escuro pesado ao redor. A mesma sensação de estar sendo acompanhado. Mesmo sem ver ninguém. Foi então que eu não aguentei mais. Decidi parar o carro. Reduzi a velocidade devagar, como se algo pudesse reagir se eu parasse rápido demais. Encostei no acostamento, se é que aquilo ainda era um acostamento. Quando desliguei o motor, o mundo morreu. O silêncio não era normal. Não havia vento. Não havia insetos. Não havia aquele som distante da noite que sempre existe. Só o som do meu coração. Alto demais. Rápido demais. Respirei fundo e encostei a testa no volante. Por um segundo, pensei em fechar os olhos. Mas não fechei. Foi quando vi. Lá na frente. Parado no meio da estrada. Havia um carro. Meu coração quase saiu pela boca. Mesma cor. Mesmo modelo. Mesmo arranhão no para-choque que eu lembrava de nunca ter consertado. Era o meu carro. Os faróis estavam apagados. Mas a porta do motorista estava aberta. Fiquei sentado ali por longos segundos, tentando convencer meu corpo a não sair. Tudo em mim gritava para ficar dentro do carro. Para ligar o motor. Para acelerar. Mas algo mais fundo. Algo antigo. Dizia que eu já tinha feito isso antes. Abri a porta. O ar lá fora era pesado, difícil de respirar. Cada passo parecia mais lento do que deveria ser. Enquanto eu caminhava em direção ao outro carro, percebi algo no escuro ao redor. Sombras. Altas demais. Compridas demais. Não se moviam como pessoas. Pareciam inclinadas. Como se estivessem observando um espetáculo silencioso. Cheguei perto do carro. O cheiro me atingiu primeiro. Um cheiro metálico. Quente. Como ar parado há tempo demais. Então eu vi. Dentro do carro. No banco do motorista. Estava eu. Ou algo usando o meu rosto. Os olhos estavam abertos demais. Fixos. Molhados. Como se aquela coisa estivesse presa ali, tentando pedir ajuda sem poder falar. Eu dei um passo para trás. Foi quando ele mexeu a cabeça lentamente. E me encarou. Naquele instante, eu entendi. Aquilo não estava me imitando. Estava me esperando. A boca se abriu num sorriso impossível, largo demais, errado demais. Os dentes pareciam numerosos. Como se não fossem feitos para caber num rosto humano. E então, ele falou. Não com som. Mas direto dentro da minha cabeça. Você demorou dessa vez. Antes que eu pudesse reagir, ouvi o motor do meu carro ligar sozinho atrás de mim. O som ecoou pela estrada vazia. Eu me virei devagar. Os faróis estavam acesos, iluminando as sombras ao redor. E, pela primeira vez, vi que elas não eram árvores. E todas estavam viradas para mim. Eu acordei em casa, na minha cama, com o sol entrando pela janela como em qualquer outro dia. Por alguns segundos, achei que tinha sido só um sonho ruim. Meu corpo estava inteiro. Nenhuma dor. Nenhum machucado. O relógio no criado mudo marcava 8h17. Tempo normal. Hora normal. Levantei devagar, esperando aquela sensação estranha de quando se acorda de um pesadelo. Mas ela não veio. Tudo parecia certo demais. Quando fui até a cozinha, encontrei meu celular sobre a mesa. A bateria estava quase descarregada. Havia chamadas perdidas. Mensagens perguntando se eu tinha chegado bem. Respondi algumas. Disse que sim. Que tinha sido só uma viagem cansativa. Mais tarde, perguntei para alguém se lembrava de eu chegando.
Disseram que sim. Que eu estacionei o carro normalmente. Que entrei em casa em silêncio. Que não falei nada. Que fui direto pro quarto. Isso me incomodou mais do que se dissessem que eu não tinha voltado. Nos dias seguintes, tentei retomar a rotina. Trabalho. Casa. Trânsito. Mas algo estava fora do lugar. Às vezes, eu me pegava parado, olhando para frente, sem lembrar do que tinha acabado de fazer. Como se pequenos pedaços do tempo simplesmente faltassem. O pior era quando eu pegava o celular. O GPS não funcionava direito. Mesmo quando eu colocava um endereço comum, ele insistia. Sempre recalculando. Sempre tentando me levar para aquela estrada. Desliguei o aplicativo. Apaguei o cache. Reiniciei o celular. Nada adiantou. Em uma noite, quase sem perceber, eu abri o mapa de novo. A tela demorou a carregar. Quando apareceu, o ponto azul não estava na minha casa. Estava parado, no meio daquela estrada. Fechei o aplicativo na hora. Meu reflexo no espelho também começou a me incomodar. Não era algo óbvio. Nada que eu pudesse explicar. Mas, às vezes, quando eu ficava olhando por tempo demais, tinha a sensação de que meu reflexo demorava um pouco a acompanhar meus movimentos. Como se estivesse conferindo. Uma noite, juro que vi meu reflexo sorrir antes de mim. Desde então, evito espelhos. Evito dirigir à noite. Evito estradas longas. Evito qualquer coisa que pareça transição. Mas mesmo assim, às vezes, quando tudo está em silêncio, consigo ouvir, muito longe, como se viesse de dentro da minha cabeça, o som de um motor ligado. Sempre no mesmo ritmo. E eu sei. Se eu entrar naquele carro de novo, se eu seguir aquela estrada, talvez eu encontre respostas. Mas também sei que da próxima vez, talvez seja eu quem fique esperando. Parado. Com a porta aberta. Até alguém desacelerar. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Histórias como essa não aparecem para qualquer um. Elas encontram quem ainda presta atenção. Se esse relato te deixou inquieto, se em algum momento você sentiu que algo estava errado, deixa um like. E se inscreve no canal. Porque ainda existem muitas estradas que ninguém devia percorrer. E eu continuo contando o que acontece com quem resolve seguir. Boa noite. E cuidado. Se o caminho parecer familiar demais.